paz do Senhor. Eu glorifico a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando palavras de vida. Me perdoe o barulho, mas eu estou com a máquina ligada. A luz aqui da minha sala deu problema, eu só estou com uma lâmpada, por isso que eu abri a janela até, mas para clarear um pouco. Mas perdoe o barulho, fique ligado na mensagem de hoje, que Deus vai falar com você, amém? Hoje eu quero falar sobre obedecer. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 15, versículo 22, na parte B, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? E eu vou usar como exemplo, de desobediência a Deus, uma passagem que está no mesmo capítulo de 1 Samuel 15, que é quando Deus unge Saul a rei por causa do povo de Israel que queria um rei. E chega uma fase, que Deus manda ele aniquilar de uma vez por toda os amalequitas, que era um povo muito cruel, pecador e era inimigo do povo de Israel. Então Deus mandou, através do seu profeta Samuel, que Saul eliminasse tudo dos amalequitas, desde vaca, cabra, gado, criança, tudo. Essa raça não poderia jamais ficar um sobrevivente. E aí o que aconteceu? Saul enfrentou os amalequitas e viu, que as suas vacas, os seus bodes, viu coisas que eram bons e olhou a situação que era proveitoso para o povo. O que ele fez? Ele matou todos os amalequitas e só deixou vivo o rei dos amalequitas e o gado. E ficou esperando Samuel. Se você quiser depois ler com calma, o capítulo 15 todo de Samuel fala sobre isso. E ele vai e leva, pro acampamento o rei dos amalequitas, as suas vacas, o seu gado, os seus bodes, suas cabras. E quando Samuel vai ao encontro de Saul, ele, primeiro que ele havia feito uma coisa que não era permitido, ele sacrificou o Senhor, ele se precipitou, ele não aguentou esperar o profeta chegar ao seu encontro, ele mesmo sacrificou o Senhor e ele não poderia fazer isso, ele não estava preparado para isso, isso era obrigação do sacerdote ou do profeta, e ele fez. E quando Samuel chegou ao encontro de Saul e ouviu, que aqui diz, que ele ouviu barulhos de vaca e bodes, e ele chegou e perguntou se Saul tinha feito o que realmente o Senhor mandou. E ele descobriu que Saul permitiu que o rei amalequita estivesse vivo e aproveitou seu gado. E aí o que acontece? Ele transgrediu, ele desobedeceu a voz do Senhor. E por conta disso, Deus desprezou totalmente Saul, e a partir daquele momento Saul teve um espírito maligno que o atormentava. E aqui no versículo 23 ele fala uma coisa, que ele fala, no versículo 22 tem essa palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas na parte A fala assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou,
a ti, para que não sejas mais rei. Então, aqui diz, né? Não adianta você crer em Deus, você conhecer a palavra de Deus, mas você não está obedecendo a voz de Deus e a palavra de Deus. Infelizmente, hoje, muitos estão dentro das igrejas de Cristo, estão conhecendo a palavra, estão vivendo em Cristo, entre aspas, mas não estão obedecendo a Deus nem ao seu pastor, nada, estão vivendo por si mesmo. E aqui diz que Deus, ele não aceita, não adianta você dar, não adianta você dar a sua adoração, não adianta você louvar, não adianta você ministrar, não adianta você evangelizar, não adianta você ganhar almas para Jesus se você não obedecer à voz de Deus. Não adianta. Então aqui diz, o que adiantou o Saul oferecer sacrifício, fazer várias coisas para o Senhor, se ele não obedeceu? O atender melhor do que a gordura de carneiros. Atender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, se propor a obedecer o que Deus manda, é melhor do que tudo o que você faz na obra do Senhor para Deus. Eu vou dizer uma coisa, quando você está, às vezes você está numa igreja que você não quer ficar naquela igreja. Você sofre perseguição, você, como eu falo, né? Você não é um elefantinho, mas você incomoda muita gente. Você, às vezes, é rejeitado na sua própria igreja. Você é desprezado pelos seus irmãos. Infelizmente acontece isso, irmãos. Eu não estou falando isso para você tomar pavor e não querer ir para a igreja, não. Eu estou falando isso porque é a realidade. Infelizmente é uma realidade. Mas você fica se perguntando, né? O que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo nessa igreja? Eu quero sair. Mas Deus colocou você ali por um propósito. Então, muitos saem, né, da igreja que estão porque o pastor falou algo que não gostou, porque a irmã falou algo que não gostou, porque a irmã olhou de cara feia. Aí sai da igreja sem pedir a direção de Deus. Aí o que acontece? Deus fala assim, não saia. Aí a pessoa vai e sai. Ela está desobedecendo a voz de Deus. Obviamente, ela vai pagar o preço por isso. E todas as pessoas, todas as histórias na Bíblia, se você analisar todas as passagens, os grandes homens de Deus que tiveram problemas, eles tiveram porque desobedeceu a Deus. Saul deixou de ser rei por causa da desobediência. Sansão, que eu vou falar aqui, um dia eu vou falar de Sansão para vocês, ele era um homem que com uma queixada, ele derrubou 1000 homens. Uma queixada de jumento, eu acho, se eu não me engano, ele derrubou 1000 homens. Ninguém conseguia bater Sansão. Ele tinha uma força sobrenatural. E ele, por não obedecer a ordem, a palavra de Deus, porque ele não podia se envolver, ele não podia se casar com mulher estranha, com mulher estrangeira. Ele tinha que casar com uma mulher que fosse do mesmo povo que ele. Ele desobedeceu, ele casou com uma mulher dos filisteus, uma filisteia, que era povo inimigo dos hebreus, e através disso a decadência dele foi ao ponto que ele, por causa de uma mulher, ele perdeu a sua força, né? E ficou cego. Os inimigos de Sansão pegaram Sansão, vazaram seus olhos, fizeram ele de burro de carga, de escravo. E ele, na sua morte, matou muito mais gente do que em vida. Mas porque ele pediu, ele reconheceu que ele desobedeceu a Deus, que ele fez tudo contrário ao que Deus havia declarado, e ele pediu uma chance ao Senhor, e o Senhor deu. E na sua morte ele matou muito mais gente do que em vida. Mas isso é uma história que eu vou contar com calma para vocês, porque é uma passagem tremenda.
Então, hoje eu quero dizer para você, você que está na igreja, não está satisfeito com o seu pastor, não está satisfeito com os irmãos, não está satisfeito com nada, não fique assim. Procure ficar satisfeito sim, porque Jesus te escolheu, Jesus morreu na cruz por você e Ele te botou lá. Se Ele falar não sai, não saia, porque se sair vai pagar o preço e vai pagar um preço alto. E você que às vezes fica aí questionando, né, as coisas de Deus e não quer obedecer, né, a voz de Deus, porque Deus usa vaso, fala contigo, Deus fala com você através da palavra e você não quer ouvir, aqui diz, melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Obediência é um dos pontos principais, um dos pontos chaves para conseguir alcançar a bênção, para ser bem-aventurado em tudo. Então hoje eu quero dizer para você, obedeça a Deus primeiramente, obedeça o seu pastor, obedeça a sua mãe, obedeça ao seu pai. Obediência é tudo, e rebelião é pior do que o feiticeiro, é pior do que obra de feitiçaria. Então não se rebele contra ninguém. Não está satisfeito com uma coisa? Coloca na mão de Deus, porque Deus faz o que ninguém faz. Amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor amado Deus, eu apresento essa pessoa que está vendo esse vídeo. Senhor, hoje eu falei através da sua palavra sobre obedecer. Senhor, que nós venhamos ter a capacidade de discernimento para ser obedientes à tua palavra. Que essa pessoa que esteja vendo, ela possa compreender o sentido verdadeiro da obediência. E através dessa obediência, ela passar a ouvir a tua voz e obedecê-la. Eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar, livrar, proteger, trabalhar na vida dela poderosamente em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor, amados. E até o próximo Palavras de Vida, se assim Deus permitir. Compartilhe com alguém, tá? Me ajude a anunciar a palavra que cura, que salva, que liberta e transforma. Tchau!